Às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger são justamente aquelas que seguram a faca pronta para nos golpear pelas costas. Nesta história, mergulhamos no abismo de uma traição familiar sem precedentes, onde a ganância e o narcisismo de pais abusivos tentam destruir a última chance de felicidade de uma filha. Mas o que eles não esperavam é que a verdade, por mais que tentem enterrá-la, tem uma voz própria, e ela está prestes a gritar, no meio de um jantar de gala. Prepare-se para uma narrativa de tirar o fôlego sobre máscaras que caem e o preço amargo da calúnia. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar-condicionado daquela sala de jantar nos Jardins, em São Paulo, parecia soprar um gelo que vinha de dentro das paredes de mármore, e não apenas do aparelho escondido atrás da sanca de gesso. O cheiro de alecrim e carne assada que emanava da cozinha de Haroldo e Estela, meus pais, costumava ser um convite ao conforto, mas naquela noite cheirava a emboscada. Faltavam exatamente 10 dias para o meu casamento com Tiago, e o peso do anel de noivado no meu dedo anelar parecia ter triplicado de peso nos últimos minutos. Eu observava o reflexo das taças de cristal polido contra a luz do lustre de Murano, sentindo que o espetáculo de horrores estava prestes a começar. Meus pais nunca suportaram a ideia de que eu, Lívia, a filha que eles sempre trataram como um investimento financeiro ou um acessório social, estivesse prestes a construir uma vida longe do controle asfixiante deles. Tiago estava sentado ao meu lado, a mão repousando protetoramente sobre o meu joelho por baixo da toalha de linho branco. Ele é um arquiteto brilhante, mas, acima de tudo, um homem de uma integridade que meus pais simplesmente não conseguiam processar. Para Haroldo e Estela, a bondade é uma fraqueza a ser explorada. Haroldo limpou os cantos da boca com o guardanapo bordado, um gesto lento e calculado que eu conhecia desde a infância. Era o sinal de que ele estava prestes a dar o bote. O silêncio na mesa era interrompido apenas pelo tilintar metálico dos talheres de prata contra a louça inglesa, um som que agora me dava náuseas. "Tiago, meu caro", começou meu pai, sua voz saindo rouca, mas carregada de uma falsa benevolência que me fez arrepiar. "Temos um apreço imenso por você. Realmente, você é o tipo de genro que qualquer família tradicional de São Paulo desejaria, e é justamente por esse respeito que não podemos mais carregar esse fardo em silêncio. A nossa consciência não nos permite ver você entrar em uma igreja daqui a 10 dias sem saber com quem realmente está se casando." Eu não me movi, eu não gritei. Anos vivendo sob o teto de Haroldo me ensinaram que qualquer reação emocional era combustível para o fogo dele. Olhei fixamente para o meu prato, observando uma gota de molho madeira se espalhar lentamente. Tiago franziu o senho, sua postura ficando rígida. Eu sentia a confusão dele, mas ele ainda não sabia do que eles eram capazes. Ele ainda acreditava que os pais, por definição, amam seus filhos. "Do que o senhor está falando, Haroldo?" Tiago perguntou, sua voz mantendo a educação, embora o tom tivesse baixado alguns decibéis. Foi a vez de minha mãe, Estela, entrar em cena. Ela levou a mão ao peito, apertando o colar de pérolas como se estivesse sofrendo fisicamente. Seus olhos, sempre tão frios e calculistas, estavam úmidos com lágrimas teatrais. Ela sempre foi a mestre do drama, a pessoa que conseguia transformar uma mentira deslavada em uma tragédia grega em questão de segundos. "Ela é uma mentirosa, Tiago. Sempre foi." Estela soluçou, desviando o olhar de mim, como se eu fosse algo repulsivo. "Nós tentamos encobrir, tentamos pagar pelos erros dela, tentamos dar a ela todas as chances de recomeçar do zero, mas o caráter de uma pessoa não muda com dinheiro ou educação. A Lívia tem uma filha escondida, Tiago. Uma filha bastarda que ela abandonou no interior para não manchar a imagem de moça de família que ela vende para o mundo. Não deixe ela prender você nessa teia de mentiras também." O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de carvalho no corredor, cada batida soando como uma martelada em um prego. O plano deles era perfeito, ou assim eles achavam. Sabiam que a família de Tiago era conservadora e que a honestidade era o pilar mais importante para ele.
Se eles conseguissem plantar a dúvida de que eu era uma mãe que abandonou a própria criança por puro egoísmo, o casamento estaria cancelado antes da sobremesa. Eles não queriam me ver feliz. Queriam me ver de volta ao meu antigo quarto, trabalhando na empresa de consultoria de Haroldo por uma fração do salário, servindo de secretária de luxo para os negócios escusos dele. Eu continuei em silêncio. Não por culpa, mas por uma calma gélida que começou a me inundar. Eu sabia o que estava por vir, mas não da forma que eles imaginavam. Tiago lentamente retirou a mão do meu joelho e a colocou sobre a mesa. Ele não olhou para mim. Ele olhou diretamente para o meu pai, cujos olhos brilhavam com a antecipação da vitória. Haroldo já estava quase pegando a garrafa de vinho para comemorar o fim do meu noivado, já imaginando que Tiago se levantaria e sairia por aquela porta, deixando-me destruída. Uma filha escondida? Tiago repetiu, sua voz desprovida de qualquer emoção óbvia. No interior? Em Catanduva, completou Haroldo, inventando detalhes para dar verossimilhança à ficção. Nós pagamos a pensão todos esses meses. Temos os comprovantes de transferência para a tia que cuida da pobre menina. Lívia nunca quis saber da criança. É um monstro de gelo, Tiago. Imagine o que ela faria com os seus futuros filhos. Tiago soltou um suspiro longo e pesado. Ele então levou a mão ao bolso interno do paletó e retirou o celular. Meus pais trocaram um olhar cúmplice, certos de que ele estava pegando o telefone para ligar para os pais dele e cancelar tudo, ou talvez para chamar um motorista de aplicativo e ir embora para sempre. A tela do celular iluminou o rosto sério de Tiago, destacando a linha dura de sua mandíbula. Ele deslizou o dedo pela tela por alguns segundos, procurando algo com uma calma que começou a deixar Haroldo visivelmente desconfortável. Engraçado você mencionar isso agora, Haroldo, Tiago disse, virando a tela do celular para o centro da mesa, exatamente entre meu pai e minha mãe, porque eu recebi uma mensagem muito estranha ontem à noite, de um número desconhecido, uma foto. Eu finalmente levantei os olhos e olhei para a imagem na tela. Era uma foto de uma menina de cerca de 7 anos, sentada em um balanço de madeira sob uma árvore frondosa. Ela tinha os mesmos olhos amendoados que os meus e o mesmo formato de rosto. Haroldo e Estela se inclinaram para a frente, a ganância pela desgraça alheia brilhando em suas pupilas. É essa! Estela exclamou, sem nem mesmo pensar na incoerência de identificar alguém que ela mesma acabara de inventar. É a prova da desonestidade dela. Veja, Tiago, ela é a cara da Lívia. Como você pode duvidar agora? Tiago deu um sorriso que não chegou aos olhos, um sorriso que me fez perceber que ele era muito mais inteligente e preparado do que meus pais jamais poderiam conceber. Ele olhou para mim por um breve segundo, um olhar de cumplicidade absoluta que me fez querer chorar de alívio, e depois voltou sua atenção para os 2 predadores à nossa frente. O problema, Estela, Tiago disse, com uma voz que cortava como navalha, é que eu conheço essa foto, e eu conheço essa menina, eu a conheço muito bem, e eu gostaria de saber por que vocês 2 estão tentando usar a foto da minha sobrinha, filha da minha irmã que mora em Curitiba, para acusar a Lívia de ter uma filha bastarda. O rosto de Haroldo passou de um vermelho triunfante para um pálido cadavérico em questão de milésimos de segundo. A taça de vinho na mão de minha mãe tremeu, fazendo o líquido rubro respingar sobre a toalha branca como uma mancha de sangue fresco. Eles tinham caído na própria armadilha de arrogância. Eles achavam que qualquer foto de uma criança minimamente parecida comigo serviria para o golpe, mas o destino e a minha própria preparação silenciosa tinha jogado uma carta que eles não esperavam. Tiago, você deve estar enganado. Haroldo gaguejou, a voz falhando, o suor começando a brotar em sua testa calva. O ângulo, a luz. Não estou enganado, Haroldo. Eu mesmo tirei essa foto no aniversário dela no ano passado. Tiago retrucou, guardando o celular com um movimento brusco. Mas a pergunta que não quer calar é: se vocês estão tão desesperados para destruir a Lívia que usam a foto de uma criança da minha família para mentir, o que mais vocês estão escondendo sob esse tapete persa de vocês? Eu me levantei lentamente, empurrando a cadeira de jacarandá que rangeu contra o piso de mármore. O jantar tinha terminado.
Mas o acerto de contas estava apenas começando. Eu olhei para os dois, vendo-os pela primeira vez não como os gigantes aterrorizantes da minha infância, mas como as criaturas pequenas e patéticas que realmente eram. Vocês acharam que eu não sabia? Eu perguntei, minha voz saindo firme, sem um traço de hesitação. Vocês acharam que eu não sabia que vocês tentaram hackear o e-mail do Tiago na semana passada? Ou que vocês entraram em contato com a família dele tentando alertá-los sobre minha saúde mental? Meus pais ficaram mudos, encurralados pela verdade e pela própria estupidez. Mas o que eles ainda não sabiam era que a foto da sobrinha de Tiago não era a única surpresa da noite. Eu fiz um sinal discreto para o corredor. Vocês falaram tanto em uma filha que apareceu, eu disse, um sorriso amargo cruzando meus lábios. Pois bem, a verdade acabou de chegar para o jantar, e ela não é quem vocês inventaram. Nesse momento, a porta da sala de jantar se abriu, e uma mulher que meus pais não viam há 20 anos entrou, segurando uma pasta de documentos que faria o império de Haroldo desmoronar antes do amanhecer. O som dos saltos de Antônia contra o mármore travertino da sala de jantar ecoava como batidas de um metrônomo, marcando o fim do tempo de Haroldo e Estela. O silêncio que se instalou era tão pesado que eu conseguia ouvir a chuva fina que começava a cair sobre as folhas das palmeiras imperiais no jardim externo, um chiado constante que parecia zombar do caos silencioso dentro daquela casa. Antônia não era uma desconhecida. Ela fora a advogada da família por quase 15 anos, a mulher que sabia onde cada contrato mal assinado e cada nota fiscal fria estavam escondidos nos arquivos de aço do escritório do meu pai no centro de São Paulo. Ela usava um sobretudo bege impecável, ainda levemente úmido da garoa paulistana, e seus olhos por trás dos óculos de armação fina não carregavam compaixão, apenas a frieza de quem veio cobrar uma dívida de 2 décadas. Antônia, o que significa essa invasão? A voz da minha mãe saiu esganiçada, perdendo o tom melodramático de minutos atrás e assumindo um matiz de puro pânico. Ela se agarrou à borda da mesa com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos, contrastando com o esmalte vermelho impecável. Antônia não respondeu de imediato. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, o lugar que Haroldo sempre ocupou como o patriarca inquestionável, e colocou a pasta de couro sobre a toalha de linho, bem em cima da mancha de vinho que Estela havia provocado. O contraste do couro escuro com o tecido alvo era simbólico, a sujeira finalmente vindo à tona. Não é uma invasão, Estela. A Lívia me convidou. Na verdade, ela me contratou há 6 meses, Antônia disse, sua voz calma e profissional, o tipo de voz que anuncia sentenças em tribunais. E eu não vim falar sobre filhas bastardas ou fofocas de família. Vim falar sobre o que realmente importa para vocês, o patrimônio que vocês roubaram da própria filha para manter esse padrão de vida nos jardins. Eu senti um calor percorrer meu corpo, uma mistura de adrenalina e a satisfação amarga de ver o castelo de cartas deles balançar. Tiago continuava ao meu lado, mas agora sua postura era de um observador atento. Ele sabia parte do plano, mas ver a execução era algo que até ele estava processando. Olhei para o meu pai. Haroldo parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. O suor agora escorria livremente por suas têmporas, e ele buscava ar como um peixe fora d'água. Roubar? Você está louca? Haroldo explodiu, tentando recuperar o controle através do volume da voz, sua tática clássica de intimidação. Tudo o que essa menina tem foi dado por mim. Os estudos, as roupas, esse noivado luxuoso. Eu construí tudo. Com o dinheiro do seguro de vida e da herança do avô materno dela, Haroldo. Antônia rebateu, abrindo a pasta e retirando uma série de documentos carimbados e autenticados. Aquela herança que você, como inventariante, deveria ter protegido até a Lívia completar 21 anos. Aquela que você desviou através de empresas de fachada em nome de terceiros, deixando para ela apenas as migalhas e uma dívida tributária que ela nem sabia que existia. O barulho da chuva lá fora aumentou, transformando-se em um temporal de verão, daqueles que inundam as avenidas e param a cidade. Dentro da sala, o clima era igualmente devastador. Eu me lembrei de quando tinha 19 anos e pedi ao meu pai um pequeno investimento para abrir meu próprio estúdio de design.
Ele me humilhou, dizendo que eu era incapaz de gerir um carrinho de pipoca e que deveria ser grata por ele me dar um teto. Agora, a verdade brilhava sob a luz do lustre. Ele não estava me sustentando. Ele estava usando o meu dinheiro para fingir uma opulência que não lhe pertencia. A tática de me acusar de ter uma filha escondida antes do casamento não era apenas maldade pura, era uma manobra desesperada de distração. Eles sabiam que, assim que eu me casasse com Tiago, um homem que entende de leis e finanças, ele fatalmente olharia para as minhas contas e para o emaranhado de propriedades da família. Eles precisavam que o casamento fosse cancelado, precisavam que eu ficasse sob o controle deles, isolada e desacreditada, para que o crime nunca fosse descoberto. Vocês usaram a foto da sobrinha do Tiago para tentar me destruir hoje, eu disse, minha voz soando estranhamente serena diante do desespero deles. Mas enquanto vocês passavam os últimos dias procurando uma criança qualquer na internet para forjar uma mentira, eu estava com a Dora Tatira, Antônia rastreando cada centavo que saiu da conta do vovô para as suas contas em paraísos fiscais. Cada transferência, cada assinatura falsificada. Vocês não queriam me proteger de um erro do passado. Vocês queriam proteger a própria pele. Stella começou a soluçar, mas desta vez não havia audiência para o seu teatro. Ela olhou para o Tiago, tentando uma última cartada de piedade. Tiago, né, querido? Você não pode permitir isso. Nós somos os pais dela. Família é sagrada. Ela estendeu a mão trêmula em direção a ele, mas Tiago recuou, seu rosto transformado em uma máscara de desprezo que eu nunca tinha visto antes. Sagrado, Stella. É a confiança que vocês quebraram. Tiago respondeu, a voz carregada de uma indignação contida. Eu vim aqui hoje esperando celebrar a união de duas famílias. Em vez disso, encontrei dois estelionatários tentando destruir a reputação da própria filha para esconder um roubo. O que vocês fizeram é nojento. Usar a imagem da minha sobrinha... Ele balançou a cabeça, incapaz de completar a frase. Haroldo, vendo que a agressividade não estava funcionando, tentou mudar a abordagem. Ele se inclinou para a frente, as mãos espalmadas na mesa, tentando parecer razoável, o homem de negócios, que sempre fingiu ser. Lívia, vamos conversar como adultos. Se houve algum erro contábil no passado, podemos consertar. Não precisamos de advogados, não precisamos de escândalo. Pense na sua imagem, no seu casamento. O que os convidados vão dizer se souberem que você está processando seus próprios pais? Os convidados não vão dizer nada, pai. Eu respondi, sentindo um peso saindo dos meus ombros, substituído por uma força que eu não sabia que possuía. Porque o casamento ainda vai acontecer, mas não terá um centavo de vocês nele. E sobre o escândalo, bem, eu não me importo mais com a imagem da família perfeita dos Jardins. Essa imagem morreu nesta mesa, junto com a mentira da filha bastarda. Antônia entregou uma notificação oficial para Haroldo. Era uma ordem de bloqueio de bens e uma convocação para prestar esclarecimentos à Receita Federal e à Polícia Civil. O rosto do meu pai ficou cinzento, a cor da calçada molhada lá fora. Ele olhou para o papel como se fosse uma sentença de morte, e, em certo sentido, era o fim da vida de aparências, das viagens para a Europa pagas com o meu suor invisível, das festas onde eles eram os anfitriões generosos com o dinheiro alheio. Vocês têm 24 horas para sair desta casa, eu anunciei, levantando-me e pegando minha bolsa. Esta casa está registrada no nome da holding que vocês criaram com o dinheiro da herança. Tecnicamente, ela é minha. Eu já assinei os papéis com a Antônia. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do choro convulsivo de Stella e pelo barulho do papel sendo amassado na mão de Haroldo. Eu olhei para Tiago, que me deu um aceno encorajador. Saímos daquela sala sem olhar para trás, deixando para trás os restos do jantar e uma vida inteira de manipulação. Enquanto caminhávamos para o carro sob a chuva torrencial de São Paulo, eu senti que a vingança não era apenas sobre o dinheiro, era sobre a verdade. Mas eu sabia que Haroldo e Stella não desistiriam tão fácil. Pessoas como eles, quando perdem o chão, tentam arrastar todos para o buraco junto com elas, e eu estava preparada para o próximo movimento deles.
que eu sabia que seria muito mais perigoso do que uma simples foto falsa. O trajeto dos jardins até o apartamento de Tiago, na Vila Madalena, foi feito sob um silêncio denso, quebrado apenas pelo som rítmico dos limpadores de para-brisa, lutando contra a tempestade que castigava São Paulo. O cheiro de couro novo do carro de Tiago, que costumava me acalmar, agora parecia misturado ao odor metálico da minha própria adrenalina. Eu olhava pela janela, observando os borrões dourados das luzes da Avenida Rebouças, sentindo que, embora tivéssemos vencido a batalha na mesa de jantar, a guerra estava apenas entrando em sua fase mais suja. Haroldo e Estela não eram pessoas que aceitavam a derrota com dignidade. Eles eram feras acuadas e, por experiência própria, eu sabia que feras acuadas mordem para destruir, sem qualquer traço de remorso. Você está bem? A voz de Tiago finalmente rompeu o silêncio quando estacionamos. Ele desligou o motor, mas não soltou o volante. Suas mãos ainda estavam tensas, os dedos apertando o couro. Estou exausta, Tiago, mas é uma exaustão diferente. É como se eu estivesse carregando um piano nas costas por 30 anos e, finalmente, pudesse soltá-lo. Respondi, encostando a cabeça no banco e fechando os olhos por um segundo. Mas eu os conheço. Eles não vão sair daquela casa amanhã sem tentar incendiar tudo ao redor. Tiago se inclinou e beijou minha testa. Eles não têm mais poder sobre você, Lívia. A Antônia foi clara. Amanhã cedo as contas de pessoa física do seu pai estarão sob intervenção judicial. Ele não pode mais usar o seu dinheiro para te ferir. Mas o otimismo de Tiago, embora doce, era ingênuo diante da psicopatia social dos meus pais. Na manhã seguinte, o despertador nem sequer teve a chance de tocar. Meu celular explodiu em notificações às 6 da manhã. Não eram mensagens de parabéns pelo casamento que se aproximava, mas ligações desesperadas de Fabiana, a nossa assessora de eventos. Lívia, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Fabiana parecia estar à beira de um ataque de nervos. O buffet fechou as portas para a entrega da degustação final. O decorador recebeu um e-mail do escritório do seu pai dizendo que o contrato foi cancelado por quebra de confiança e que o pagamento final, que deveria ter caído ontem, foi estornado. Até a orquestra da cerimônia ligou, dizendo que o seu pai retirou o patrocínio. Senti um frio gélido percorrer minha espinha. A tática de terra arrasada. Se eles não podiam me controlar, eles destruiriam o dia mais importante da minha vida. Eles queriam que eu me rastejasse de volta, pedindo perdão e implorando pelo dinheiro que, por direito, já era meu. Sentei-me na cama, o lençol de algodão egípcio parecendo áspero contra a minha pele. O sol de outono começava a entrar pela fresta da cortina, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar, uma metáfora perfeita para o caos que minha vida havia se tornado. Fabiana, escute bem, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu me sentia. Não cancele. Nada. Repita. Nada está cancelado. Eu vou pessoalmente ao seu escritório em 2 horas. O meu pai não tem mais autoridade sobre esses contratos. Eu vou assumir cada centavo. Passei o resto da manhã em um redemoinho de telefonemas e reuniões de emergência. A cidade de São Paulo parecia mais cinza do que o normal, enquanto eu cruzava o trânsito caótico. No escritório da assessoria, vi o tamanho do estrago. Haroldo não apenas tentou cancelar os pagamentos. Ele espalhou para todos os fornecedores a mesma mentira sórdida, que eu era uma mulher instável, viciada em remédios e que o casamento era uma farsa para extorquir a família dele. Enquanto eu tentava reconstruir os destroços financeiros da cerimônia, o golpe de misericórdia veio de onde eu menos esperava. Dona Arlete, a mãe de Tiago, apareceu no estúdio de design onde eu tentava me concentrar em alguns prazos atrasados. Ela sempre fora uma mulher discreta e elegante, uma professora universitária aposentada que valorizava a verdade acima de tudo. Ao vê-la na porta, meu coração afundou. Lívia, precisamos conversar, ela disse, sem o sorriso caloroso de sempre. Ela trazia um envelope pardo nas mãos. Recebi isso hoje de manhã por um entregador, anônimo. Dentro do envelope não havia apenas a foto da sobrinha de Tiago que Haroldo usara no jantar. Havia montagens grosseiras,
fotos minhas em festas da faculdade editadas para parecerem situações degradantes, e cartas forjadas, supostamente escritas por mim, onde eu detalhava como pretendia usar o dinheiro da família de Tiago para viver a vida que eu merecia. Era um dossiê de infâmia, construído com o único propósito de me isolar emocionalmente da única pessoa que realmente me amava. Dona Arlete, isso é... Comecei. Mas as palavras engasgaram na minha garganta. A humilhação era um gosto amargo, como Billy. Eu sei o que isso é, minha querida. Ela me interrompeu, aproximando-se e colocando a mão sobre a minha. Isso é desespero. Eu conheço o Tiago. Ele me contou o que aconteceu no jantar. Mas eu precisava ver o seu rosto. Eu precisava saber se você estava pronta para o que vem a seguir. Porque pessoas como Haroldo e Estela não param na calúnia. Eles tentam matar o espírito. O apoio de Arlete foi o combustível que eu precisava. Ela não caiu nas mentiras. Pelo contrário, ela se ofereceu para ajudar a custear o que fosse necessário até que a liminar da Antônia liberasse meus fundos. Mas a vingança ainda não estava completa. Eu precisava mostrar a Haroldo que ele não era apenas um péssimo pai, mas um criminoso comum. À tarde, recebi uma ligação de Antônia. Ela tinha conseguido algo ainda mais valioso do que o bloqueio das contas. Lívia, você não vai acreditar. No processo de desocupação da casa, descobrimos um cofre falso atrás da adega do seu pai. Haroldo não estava apenas desviando sua herança. Ele estava usando as empresas em seu nome para a lavagem de dinheiro de um esquema de licitações em obras públicas no interior do estado. Ele achou que, como você era a dona oficial de algumas dessas empresas, você levaria a culpa se tudo ruísse. O choque foi como um soco no estômago. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam a minha liberdade. Eles estavam me criando para ser o bode expiatório de seus crimes. Se o casamento acontecesse e eu me tornasse independente, eles perderiam o escudo humano. Antônia, entregue tudo para a polícia. Eu ordenei, sentindo uma frieza absoluta. Não proteja mais nada. Eu quero que o mandado de prisão seja a única coisa que eles recebam como presente de casamento. Naquela noite, voltei para casa e encontrei Tiago revisando as novas planilhas do casamento. Estávamos a 7 dias do evento. Eu me sentei ao lado dele e contei tudo sobre o esquema de lavagem de dinheiro. Ele me abraçou por um longo tempo, um abraço que prometia proteção contra o mundo inteiro. O que vamos fazer agora? Ele perguntou. Vamos seguir com o plano original. Eu respondi, olhando para o convite de casamento sobre a mesa. Mas haverá uma mudança no protocolo. Meus pais não vão entrar comigo na igreja. Na verdade, eles terão um encontro marcado com a justiça na porta do buffet. Eu sabia que Haroldo tentaria uma última cartada na noite do casamento, acreditando que a vergonha pública me faria ceder. Ele achava que eu teria medo do escândalo na frente da elite paulistana. Ele não. Entendia que, para quem já viveu no inferno, um pouco de fogo não assusta mais. Eu estava pronta para o grande final. Eu estava pronta para ver as máscaras de mármore deles derreterem sob o sol da verdade. O dia do meu casamento amanheceu com um céu de um azul tão límpido que parecia ter sido lavado pela tempestade da noite anterior. O sol de São Paulo, geralmente filtrado pela poluição e pelo cinza dos prédios, hoje brilhava com uma intensidade quase poética, atravessando as janelas da suíte do hotel de luxo onde eu me preparava. O cheiro de orquídeas frescas e laquê de cabelo preenchia o ambiente, misturado ao aroma suave do espumante que minhas madrinhas insistiam em servir. Eu observava meu reflexo no espelho. O vestido de seda pura, com um corte minimalista e elegante, caía sobre meu corpo como uma armadura de luz. Mas, por baixo da maquiagem impecável feita por um dos melhores visagistas da cidade, meus olhos carregavam a profundidade de quem atravessou um deserto de traições. Cada vez que eu olhava para minhas mãos, não via apenas as unhas bem feitas. Via o tremor que eu lutava para esconder, a lembrança de que, naquela tarde, eu não estaria apenas dizendo sim a Tiago, mas dizendo um nunca mais, definitivo, para o pesadelo que Haroldo e Estela haviam construído ao meu redor. A cerimônia seria em uma capela íntima no coração de Pinheiros, seguida por uma recepção em um casarão histórico. Eu sabia que,
Naquele exato momento, a Polícia Civil, munida dos documentos que Antônia havia entregado, já estava monitorando os passos do meu pai. Ele achava que ainda tinha cartas na manga. Ele achava que eu, no dia do meu casamento, estaria frágil e vulnerável. O que Haroldo nunca entendeu é que a dor que ele me causou durante 30 anos não me quebrou. Ela me forjou em aço. Quando cheguei à igreja, o som do quarteto de cordas tocando uma versão suave de uma canção clássica brasileira preencheu o ar. Não havia Haroldo para me conduzir pelo corredor. Em vez disso, eu fiz um sinal para Arlete, minha sogra, que me esperava na porta com um sorriso que transbordava uma maternidade que eu nunca conheci de fato. Caminhamos juntas. Ao entrar, senti o peso de todos. Os olhares, o murmúrio dos convidados da elite paulistana que, sem dúvida, já sabiam dos boatos que meu pai espalhara. Mas, quando meus olhos encontraram os de Tiago no altar, o mundo silenciou. Ele estava lá, firme, os olhos marejados de orgulho. Ele não via a filha bastarda mentirosa que meus pais tentaram inventar. Ele via a mulher que lutou para recuperar a própria história. O casamento foi rápido, mas cada palavra do celebrante parecia ressoar em minhas entranhas. Quando as alianças de ouro fosco foram trocadas, senti que o último fio que me ligava àquela casa nos jardins havia sido cortado. Agora, eu não era mais a herdeira sendo roubada. Eu era Lívia, esposa, arquiteta de sua própria vida. A recepção, no entanto, era onde o palco final estava montado. O casarão estava decorado com milhares de tulipas brancas e velas que criavam uma atmosfera de sonho, mas eu estava alerta, como uma sentinela. O buffet servia iguarias brasileiras refinadas e o som da bossa nova preenchia o pátio central. Foi durante o primeiro brinde que o estrondo aconteceu. As portas duplas da entrada principal foram abertas com uma violência que não combinava com a delicadeza da festa. Haroldo entrou, usando um terno caro que ele já não podia pagar, seguido por uma Estela que parecia uma caricatura de si mesma. Com o rosto inchado e os olhos injetados de fúria e desespero. "Parem com essa palhaçada!" Haroldo gritou, sua voz ecoando contra o pé direito alto do salão, interrompendo a música e fazendo com que centenas de cabeças se voltassem para ele. "Este casamento é uma farsa paga com dinheiro desviado. Esta mulher que vocês estão celebrando é uma criminosa que está tentando arruinar os próprios pais." Houve um arquejo coletivo. Os imotusus. Convidados recuaram, deixando um corredor vazio entre mim e aquele homem que eu costumava chamar de pai. Estela se adiantou, apontando o dedo trêmulo para mim. "Ela roubou nossas contas. Ela falsificou documentos para nos despejar de nossa própria casa. Lívia, como você tem coragem de usar esse vestido enquanto nos deixa na rua?" O teatro dela era convincente para quem não conhecia os bastidores, mas o roteiro já tinha sido alterado. Por mim, eu dei um passo à frente, sentindo a mão de Tiago na minha cintura, firme e inabalável. Olhei para Haroldo e, pela primeira vez na vida, não senti medo. Senti apenas uma pena profunda de alguém tão pequeno que precisava destruir o fruto do próprio sangue para se sentir poderoso. "O dinheiro nunca foi seu, Haroldo", eu disse, minha voz projetando-se com uma clareza que silenciou até o vento que soprava do lado de fora. "E as contas que foram bloqueadas não foram por minha causa. Foram pela justiça. Você não está aqui para me desmascarar. Você está aqui porque achou que o escândalo público me faria recuar e retirar as denúncias de lavagem de dinheiro que você assinou em meu nome. Mas eu não sou mais o seu escudo." Nesse momento, 4 homens de terno escuro, que estavam posicionados discretamente entre os convidados, se aproximaram. Eram os agentes da polícia. Se viu que Antônia havia coordenado. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo tilintar de uma taça que alguém deixou cair. "Haroldo Menezes e Estela Menezes?" O oficial à frente perguntou, exibindo o distintivo e um documento oficial. "Vocês têm um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal por estelionato, lavagem de dinheiro e fraude contra o sistema financeiro. Vocês precisam nos acompanhar agora." A máscara de Haroldo desmoronou completamente. Ele tentou resistir, gritando impropérios enquanto Estela desabou em um choro histérico, desta vez real,
ao perceber que as algemas de metal eram o único acessório que ela usaria naquela noite. Eles foram retirados do salão sob os olhares de desprezo e choque daquelas mesmas pessoas que eles sempre tentaram impressionar. A imagem deles sendo escoltados para fora, entre as tulipas e o luxo que eles haviam construído sobre mentiras, foi o encerramento que aquela tragédia familiar exigia. Quando a porta se fechou atrás deles, houve um momento de hesitação. Antônia, que estava em uma mesa lateral, levantou sua taça para mim em um gesto silencioso de vitória. Tiago apertou minha mão. Eu me virei para os convidados, respirei fundo e senti o ar entrando em meus pulmões com uma facilidade que eu nunca havia experimentado antes. A liberdade tinha o gosto doce do champanhe e o cheiro fresco da noite de São Paulo. Desculpem-me pelo inconveniente, eu disse, com um sorriso leve que finalmente chegava aos meus olhos. Mas a verdade costuma ser barulhenta quando decide aparecer. Por favor, continuem a festa. Temos muito o que celebrar. A música recomeçou, desta vez mais vibrante. Durante o resto da noite, não houve mais menção a filhas bastardas ou dívidas. Eu dancei com Tiago até meus pés doerem, sentindo que cada passo era uma marcação no território da minha nova existência. Recuperei meu patrimônio, limpei meu nome e, acima de tudo, encontrei a coragem de ser quem eu realmente era, sem as sombras de Haroldo e Estela me perseguindo. A vingança não foi feita com sangue, mas com a luz da verdade, que é o fogo mais devastador para quem vive nas sombras. Ao final da noite, enquanto olhávamos as luzes da cidade do terraço do casarão, Tiago sussurrou no meu ouvido que o nosso futuro estava apenas começando e, pela primeira vez, eu acreditei que a felicidade não era uma ilusão, mas uma construção sólida, feita de honestidade e do amor que sobreviveu à maior das traições.